aqui, graças a Deus. Para você que chegou agora, paz seja convosco. E agora nós vamos dar início a mais um programa, a segunda parte, a herança, o trono e a ira de Deus, parte 2. É isso mesmo, irmão Nathaniel? Afirmativo, pastor Medeira, a minha oração para todos. Pai, seja convosco, vamos com muito esmero aprender a palavra do nosso Deus. Amém. Você venha ter uma boa disposição em aprender das Santas Escrituras. Glórias a Deus. E o tema, irmão, fica, o texto para ler fica Salmo 122, versículo 1 a 9. Amém. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, graças a Deus. Então vamos aqui, sempre lembrando da palavra do nosso Deus. Então, pronto, cara, esse livro de Salmo, graças a Deus. Então você acompanha as Santas Escrituras. Então vamos lá, lendo a palavra do nosso Deus que molda o nosso caráter. Diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobe as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá são os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei seu bem. Aleluia, graças a Deus. Amém. É isso aí, quero dizer para você, meu querido, amados irmãos, que Jesus Cristo é o Rei prometido, né, para todo Israel. E Deus prometeu, e já está sendo há quase 2000 anos sendo anunciado que Jesus Cristo voltaria, e Ele vai voltar, né, irmão Nathaniel? Essa é a promessa de Deus para o seu povo, e nós temos que estar preparados para não vir perder essa oportunidade de reinar com o Senhor Jesus Cristo, para que esse planeta venha a ser renovado por um Rei de justiça, o Rei que governará o mundo com justiça e trará justiça a todos os povos da terra. Louvado seja Deus. E disse que haja paz para a pessoa que, ou na casa ou na cidade, que ora pela paz de Jerusalém, irmão Nathaniel. É maravilhoso, né? Veja a bênção, né? E amém. As pessoas que desejam mal para Jerusalém, que as pessoas que faz aqui, querem destruir aquela cidade, vai ter paz nessa cidade? Vai ter paz esse povo? Não vai, né? Vai ser destruído, né? Vai ser derrotado na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta? Amém. Então vamos para a nossa primeira pergunta aqui para dar entrada ao estudo. É a seguinte: o que é o Islã e qual a importância de Jerusalém para os seguidores dessa religião? Bom, é uma pergunta muito importante, irmão Nathaniel. Eu gostaria até que você lesse o comentário sobre essa história, o que realmente representa, né? O que é o Islã e qual a importância de Jerusalém para esses seguidores, né, dessa religião.
Veja o que nós vamos ver nessa história. O que essa história conta sobre o Islã? Amém. Então é o seguinte, vamos lá, lendo, desmitificando a palavra do nosso Deus. Diz o seguinte: o islamismo é a religião fundada pelo profeta Maomé em 622 d.C. Seus seguidores acreditam que Maomé fez uma caminhada em Jerusalém até o local do templo judeu, aquele que foi destruído em 70 d.C. pelo general romano Tito, e dali subiu ao céu. Sobre as ruínas do templo judeu construíram a cúpula da rocha, a mesquita de Al-Aqsa. É conhecida que o povo de Israel já ocupava aquele território muitos anos antes da ocupação muçulmana. Não existe nenhuma prova que houve algum estado islâmico naquele local. O Islã ainda prega o ódio contra os judeus. E nós temos aqui um versículo no Alcorão, capítulo 5 e versículo 82. Constatarás que os piores inimigos dos fiéis entre os humanos são os judeus e os idólatras. Constatarás que aqueles que são mais próximos do afeto dos fiéis são os que dizem: somos cristãos, porque possui sacerdotes e não ensoberbece de coisa alguma. Veja, né, esse versículo do Alcorão, eles escreveram algo que incentiva o ódio, né, o povo para se odiar. E que escritor esse, né, que invade a terra que pertence já ao povo, que foi dado por Deus aos judeus, que foi uma promessa para Isaac. E aqui eles alegam também que Isaac é herdeiro também, né? Eles alegam que Ismael é o herdeiro também, mas o herdeiro, como diz ali Gálatas capítulo 4, Paulo até cita que o verdadeiro herdeiro é o filho da promessa, que é Isaac, né? Ismael apenas veio não por promessa, mas por incentivação humana, como foi Sara que ofereceu ali Agar para Abraão, sem ter paciência de esperar em Deus, porque não acreditava mais que naquela idade não daria mais luz a filho. Mas Deus tinha prometido por meio ali dos anjos que ele teria um filho, né? Ela teria um filho, e esse seria o filho da promessa. E hoje eles ficam com essa briga e escreveram até esse versículo de ódio no Alcorão deles, o versículo, capítulo 5, versículo 82, que incentiva o ódio não só contra os judeus, mas também contra os cristãos que aceitam Jesus Cristo como Senhor e sacerdote, né? Que Deus seja louvado. Mas é isso mesmo. É isso que vocês entenderam? É isso mesmo, Nathaniel, ou não é? Amém, isso mesmo, pastor Medeiro, bem comentado. A gente vê uma guerra tremenda dos muçulmanos que seguem a religião islâmica com os judeus. Então a guerra, a gente observa a divisão ali, porque eles se consideram filhos de Abraão e querem herdar também a terra, pastor. Pois é, eles aproveitaram a época que os judeus tinham sido expulsos dali, da sua cidade, como diz a escritura, que ficaria vazio, né, Jerusalém. E isso foi expulso desde o ano 70, quando o general Tito invadiu ali. E eles aproveitaram essa oportunidade de encontrar a cidade em ruínas, né? E Jerusalém também estava em ruína, e o templo tinha sido destruído. Eles aproveitaram para criar essa ideia na mente dos seus seguidores. Veja como a mentira, né? Uma mentira tem prolongado. Essa mentira cresceu tanto que expandiu sobre o islamismo. São um povo bem renumerado, bem numerado mesmo, e é espalhado por toda a terra. Vamos lá, meu querido amado irmão, tem outra pergunta? Amém. Então vamos à nossa segunda pergunta, é a seguinte: o que sucedeu a Israel e como se encontra nos dias atuais? O que sucedeu, né, irmão Nathaniel? O negócio é muito sério, né? Porque a resolução, né,
de 181 de Euú, né? É uma história que conta dos Estados Unidos sobre Israel. Vamos ver Jeremias 29:18. Amém, é para já, graças a Deus, nossos irmãos, acompanhe essa palavra abençoada. Então vamos lá, porque é bom sempre a gente aprender das Escrituras. Ao Senhor a honra, a glória, o aleluia. Então você preste atenção, vou ler aqui capítulo 29 e versículo 18, que diz o seguinte: Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Pois é, né? Então Israel sofre isso até hoje por causa dessa situação de desobediência a Deus. E então houve a invasão ali, depois houve a diáspora dos judeus e o retorno à terra de Israel. E para eles ter de volta não foi fácil, foi por meio de guerra e até hoje estão guerreando, né, irmão Natânia, para defender seu território. Lucas 21:24. Graças a Deus, então vamos aqui para a palavra do nosso Deus, aprendendo sempre dessa palavra abençoada, graças a Deus. E aqui diz o seguinte: cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Realmente se cumpriu, né, irmão Nathaniel? Se cumpriu até o ano de 1948. Foi quando Israel começou a voltar para lá, né, para se cumprir as profecias. A terra foi pisada pelos gentios até que se cumprisse essa data. Também nessa parte aí também se cumpriu na época do Nabucodonosor, né, que ficou também vazia por 70 anos e foi pisada pelos gentios também, e depois foi pisada por 1000 e poucos anos, quase 1600 anos por aí, né, que foi do ano 70 começou a expulsão do povo. E com certeza foi saindo aos poucos, até não ficar mais governante nem nada ali, porque não tinha mais alegria para aquele povo, porque a alegria para aquele povo era o templo, né, que ali representava os sacrifícios, que eles acreditavam que Deus ali se manifestava, porque ali havia também a Arca da Aliança. Então era ali que eles buscavam a Deus, e como não restou mais nada, não tinha mais necessidade, não tinha mais alegria para eles, então foram dispersos por todas as terras, e para se cumprir a profecia dia após dia. Isaías, irmão Nathaniel, 66:8. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui conferindo a palavra do nosso Deus, aleluia. Então, muito bom mesmo, vamos nesta empreitada aqui, graças a Deus. Pronto, vamos procurando. Você entenda, preste atenção na palavra do nosso Deus, que aqui diz o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Pois é, nasceu em um só dia, irmão Nathaniel, cumpriu essa profecia também? Amém. Então a gente vê ali a formação do Estado de Israel no ano de 1948. Então teve ali o Israel foi reconhecido como Estado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então algo maravilhoso para se cumprir as Escrituras. E ela passou a ser reconhecida agora há pouco tempo, irmão Nathaniel. Pelo o Biden nos Estados Unidos, o Trump, né? Então, assim, Israel passou a ser um estado conhecido já. Demorou muito tempo, aí eles começaram a voltar em 1948 e a luta foi, né? Foi indo, anos 70 foi outra luta grande,
até chegar agora o Estado, né, reconhecido de Israel. Mas foi demorado. Então vamos lá, irmão, meu querido irmão, Zacarias 12, versículo 1, versículo 2, 3 e 6. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus, porque é bom a gente conferir as santas escrituras, graças a Deus. Então diz o seguinte: eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles, mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Aqui o 6. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. Glórias a Deus, e se cumpriu, graças a Deus se cumpriu. Nós estamos vendo hoje Jerusalém cada dia crescendo, já está toda murada. Só restou o muro da lamentação, que até hoje eles ficam lamentando. O templo, quem se apoderaram dele, fizeram lá uma mesquita, foram os muçulmanos, e está essa guerra lá dentro, né? Eles não destruíram, deixaram ele lá mesmo, deixaram eles com o templo deles, e eles entram lá para adorar o Senhor, e é uma misturada medonha, irmão Nathaniel. E por isso, de vez em quando tem essa luta, eles para entrar lá são entrevistados, são revistados, e de vez em quando ainda acontece um entrar armado e fazer besteira lá e ser morto, né? Porque eles querem dizer que os invasores são Israel, irmão Nathaniel, são as pessoas, os verdadeiros herdeiros, e eles são os intrometidos, né? Foi eles que entraram ali e se apoderaram da herança que é do povo de Israel, a qual Deus prometeu. Mas é isso mesmo, quando Jesus voltar, Jesus vai decidir, hein, irmão Nathaniel? Vai expulsar todos os invasores de lá. Quem tiver certo vai ficar lá, não é verdade? Amém, pastor Medeiros, com certeza. Então a palavra de Deus é infalível, Deus é fiel, e observamos as promessas de Deus. Tem mais pergunta, irmão Nathaniel? Amém, temos sim. Vamos para a nossa terceira pergunta para fortificar o entendimento. Querem dividir a herança de Deus e tomar Jerusalém. O que isso tem a ver com o grande dia da ira de Deus Todo-Poderoso? É o que nós vamos saber agora, né? Jesus é o rei de Israel e ele assentará no trono de Davi, a promessa, né? Vamos ver, Mateus 5, versículo 34 e 35. Amém, com certeza. Vamos lá observar o que diz a palavra do nosso Deus. Amém. Então, vamos lá o que Jesus, ele disse, o Salvador. Então, aqui é o seguinte: eu, porém, vos digo que de nenhuma maneira jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Olha aí, Lucas 1, 31 a 33. Amém, é para já. Vamos aqui para a palavra do nosso Deus, para você aprender dessa palavra abençoada. Diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Eita, que bênção. Joel 3, 1 a 4, 9 a 12. Amém, graças a Deus. Então vamos ler, graças a Deus. Diz o seguinte: porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram o menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beber. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, é tal o pago que vós me dais,
Pois se me pagais assim, bem depressa vos tornarei tornar a paga sobre a vossa cabeça. É isso mesmo, né? Vamos ver Zacarias 14, versículo 1 a 3. Amém. Faltou aqui o 9 a 12. Então pronto, vamos aqui, Zacarias 14, 1 a 3. Vamos lá por essa palavra abençoada para que você entenda. Então, graças a Deus. Pronto, Zacarias, para a honra e glória do nosso Deus. Muito bom mesmo você entender essa palavra. Então diz o seguinte: eis que vem um dia do Senhor em que teus espólios se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. É isso aí. A promessa foi feita para Jesus Cristo desde o ventre de Maria, que ele sentaria no trono de Davi. E o trono de Davi não é no céu, o trono de Davi é em Jerusalém. E desde o último que sentou foi Joaquim, ali no segundo a história, e nunca mais teve nenhum rei, né, irmão Nathaniel? Joaquim, né, foi o rei que sentou ali, o filho de Ezequias, e ele sentou ali e o último foi ele. Depois só apareceu governadores, ministros, e agora governadores de novo, e assim vai. Primeiro-ministro, não, e aí Jesus ainda tá para vir para sentar o Messias, né? O Messias prometido, se Deus quiser, Deus vai enviar para assumir e cumprir essa promessa, e vai deixar naquela cidade quem for digno de ser herdeiro dela junto com Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, irmão Nathaniel, vamos lá, ainda tem mais perguntas? Está se correndo o tempo, está se cumprindo o nosso horário. Amém, pastor. Então vamos lá para a próxima pergunta. Nós temos a nossa quarta pergunta, que é a seguinte: qual o posicionamento das nações acerca da divisão de Israel e a criação de um Estado palestino? Qual é, né, irmão Nathaniel? Pode até ler o comentário, né? Amém. Diz o seguinte: as nações promovem uma política anti-israelense. A ONU faz vistas grossas às investidas terroristas contra Israel promovidas pelos palestinos. Por isso se diz o dia do juízo de Deus contra todas as nações, não só por esse motivo, mas principalmente pelos pecados e iniquidades que não serão tolerados no reino que virá dos céus. Pronto, vamos ver Daniel 2 e 34, 35, 44 e 45, irmão Daniel. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para essa palavra abençoada. Então preste muita atenção para você aprender. Então diz aqui o seguinte: aleluia. Estavas vendo quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como bragana da azeira do estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Vamos ver, irmão Nathaniel, ainda Zacarias, Apocalipse 16, versículo 12 a 16. Amém, graças a Deus. É pra já, vamos lá para Apocalipse. Oh glória, oh aleluia por essa palavra abençoada. Diz o seguinte: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.
E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, e os congregados naquele lugar que em hebreu se chama Armagedon. Eita, irmão Nathaniel, Armagedon. Tá se preparando, por isso que a ira de Deus vai se derramar sobre todas as nações, né? Sobre todas as nações que invadiram Jerusalém e que briga por aquela cidade sem ser deles. A cidade já é pertencente a um povo chamado judeus, né? O judaísmo, e também israelitas, são povos que Deus deu ali a tribo para que Davi ali reinasse. Ali habitava a arca do Senhor. Foi uma cidade escolhida por Deus para que o povo de Deus habitasse ali. Vamos, que mais pergunta, irmão Nathaniel? Amém, demos sim, Barçou Medeiros. Vamos para a nossa próxima perguntinha. Graças a Deus, é a última e a quinta. É a quinta e a última, melhor. Quais as principais nações que se levantará contra Israel e o que lhe sucederá? Eita, irmão Nathaniel, são de Gog, né? De Magog, eita, é tanta coisa, né? São Pérsia, Meseque e assim vai. Vamos lá, pela Escritura Sagrada, Ezequiel 38, de 1 a 7. Amém, graças a Deus. Então vamos para essa palavra abençoada para a gente compreender o sentido. Lendo. Então vamos lá para a palavra, lendo devagar e aprendendo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíope e os de Pute com ele, todos com escudo e capacete, Gomé e todas as suas tropas, a casa de Togama, o do extremo norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe tu e todas as multidões do teu povo que se reunirá a ti, e serve-lhes tu de guarda. 14 a 16. Vamos lá. Portanto, profetiza, ó filho do homem, diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitará em segurança. Virás, pois, o teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Amém. Amém. Vamos ver 39, versículo 1 a 7. Amém. Então agora vamos para o capítulo 39, glória. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, far-te-ei subir do extremo norte, te farei aos montes de Israel. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves da rampina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Gog entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecer o meu santo nome no meio do povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eita glória! Apocalipse 11, versículo 15 e 18, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. As profecias realmente nos alegra da gente crer e entender, graças a Deus. Então vamos aqui para a próxima leitura. Vamos lá, está aqui, graças a Deus.
E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados, ao 18 agora, pronto. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequeno e a grande, e o tempo de destruir os que destrói a terra. 19, versículos 17 e 18, Apocalipse. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui, graças a Deus. Vamos pegando as Santas Escrituras e diz o seguinte, essa palavra abençoada. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos a ser o grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne do sorte e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aleluia, louvado seja Deus. Isso aí será na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Ele vem para tomar vingança sobre todas as nações, sobre todos aqueles que estão contra a cidade do grande rei. E segundo o escritor aqui desse estudo, irmão Nathaniel, ele escreveu aqui e ele apontou a nação poderosa que com certeza fará guerra, né, contra o Israel, porque eles são a maior nação, a maior potência, e que é onde tem a maioria de muçulmanos, né? A maioria de palestinos ali se unirá com a Palestina e todos os povos. Vamos ver de que profecias é que eu estava falando, Gog e Magog, né? Segundo que ele escreveu a história aqui, lê o comentário para ver o que é que esse pensador aqui, nosso amado estudioso bíblico, o que é que ele disse. Amém, então diz mais: Gog da terra de Magog, Pérsia, Meseque, Gomé, Put, que são nomes antigos que se referem respectivamente à Rússia, Irã, Turquia, Alemanha e Áustria, que é Gomé, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos. Observe que o profeta Ezequiel fala sobre Gog. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, serve-lhe tu de guarda. Ezequiel 38:7. A Rússia hoje é a potência mundial que apoia e arma os povos anti-israelenses que estão ao redor de Israel. A maioria dos países tem um ensinamento de varrer Israel do mapa, mas Deus vai trazer juízo contra todas as nações. Glórias a Deus. Aí está confirmada, né? Porque são esse povo que habita ao redor de Jerusalém e eles odeiam, né, Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, né? O diabo, Satanás e todos os seus seguidores odeiam essa cidade, porque é a cidade que vai trazer a paz mundial a todos os povos. E nós aguardamos essa paz em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que vamos reinar com Jesus Cristo e vamos viver com Ele para todo sempre, um milênio e depois do milênio para sempre. É isso mesmo, Nathaniel? Amém, com certeza, pastor Medeiro, é o que dizem as escrituras. Aleluia, se você creu nesse ensinamento, ouve, né? Ouve e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe. Paz seja convosco. Amém. Da minha oração, paz seja convosco. Um grande abraço para todos.